Você já se perguntou alguma vez se essa pandemia iria acabar com o teatro? Olá, eu sou Sandino Rafael, sou diretor de teatro e educador. E esse aqui é um cantinho na web para a gente falar de arte, cultura, política, processos de criação. E para começar a nossa conversa, eu queria tratar de um assunto que eu tenho pensado muito ultimamente. O que vai acontecer com o teatro depois dessa pandemia? Mas antes, eu queria pedir para você se inscrever nesse canal, curtir o vídeo, compartilhar com quem possa se interessar por esse tipo de conteúdo. Por aqui, a gente vai falar de filmes, séries, cinema, teatro, quadrinhos e tudo mais que houver para falar nesse mar de referências artísticas. Sempre trazendo um conteúdo crítico e reflexivo. Comenta aí embaixo se você tá com saudade de ir ao teatro, de fazer teatro. E eu tô que não me aguento mais, gente. Eu tô louco pra ir no teatro. A pandemia de 2020 causou impactos muito grandes na vida. Muitos setores foram afetados. Em especial as artes cênicas, porque dependem diretamente do público para se manter. Não é novidade para ninguém que ser artista de teatro no Brasil é muito difícil. Seja pela ausência de políticas públicas de incentivo à cultura, seja pela ausência de público. Antes mesmo da pandemia, já se falava muito em uma diminuição do número de espectadores de teatro. Nós podemos pensar em algumas pistas que nos indiquem o porquê que isso acontecia. Mas vamos por partes. O impacto da pandemia no teatro é considerável, já que para a arte teatral se estabelecer, nós temos obrigatoriamente que ter o componente público. Teatro é feito na relação entre artistas e espectadores, que em nossa situação atual é algo impossível de acontecer. Se nós tivermos como perspectiva somente os setores culturais, as artes cênicas foram as mais afetadas, já que outros espaços de arte puderam mais facilmente se ressignificar em lives, atividades à distância, exposições online. Quem aí se lembra do boom de lives que houveram no ano passado? Muito da indústria musical, por exemplo, já estava estabelecida na internet, com videoclipes cada vez mais elaborados em plataformas de stream, conseguindo manter a difusão dos artistas diversos. Aqui um parênteses. Músicos independentes que dependiam de apresentações em casas de shows, barzinhos, também sentiram o impacto da pandemia. O que só demonstra que a nossa indústria cultural é profundamente desigual. O teatro também passou por um processo de ressignificação. Muitos artistas passaram a ocupar outros espaços em plataformas digitais, fazendo peças online, experimentações em vídeo. Mas junto dessas experiências também surgiu um questionamento. Isso é teatro? Se formos conceituar teatro, sem dúvida, precisamos compreendê-lo como uma arte que tem no aspecto presencial um de seus maiores pilares. Teatro se faz na relação direta com o público. Quando nos propomos a realizar outros tipos de experimentação, através de plataformas digitais, é importante que o componente público esteja em perspectiva. Uma live, por exemplo, que tenta emular a experiência de uma peça teatral, faz isso a partir de uma relação diferente. O elemento que falta na equação é justamente a presença. Em um espetáculo de teatro existe esse aspecto fundamental: a presença de atores e atrizes no palco compartilhada com espectadores. Sem esse elemento, o que temos são experimentações em vídeo que evocam o teatro. Mas ainda fica um sentimento de que algo falta. O objetivo desse vídeo não é gerar uma falsa polêmica, se questionando se essas experimentações são ou não teatro. Por serem feitas por artistas de teatro, essas obras partem de outro lugar. Diferente de artistas audiovisuais, artistas de teatro acabam por experimentar outras relações com a linguagem, com o texto, com a voz. Muitas vezes com trabalhos em caráter mais processual, são inseridos em contextos de produção totalmente diversos. Pelo menos no Brasil,
Nós, artistas de teatro, estamos acostumados a lidar com a precariedade. E isso nos incute outros desafios de criação. Antes mesmo da pandemia de Covid-19, havia um bode na sala: o fim do teatro. Muitas vezes se falava que as tecnologias iriam tornar a arte teatral obsoleta, já que a maior parte do nosso acesso à arte e cultura se dá através de telas. Já no começo do século XX, com a ascensão do cinema, essa pergunta esteve latente na cabeça de muitos artistas pelo mundo. Depois, tivemos a televisão, e com ela ainda mais pessoas tiveram toda a sua cota de entretenimento através de aparelhos tubulares. O drama só aumentou quando a internet se tornou popular, e atualmente computadores e smartphones são praticamente uma extensão do nosso corpo, garantindo acesso a bens de consumo, arte, cultura, educação. O pesquisador argentino Jorge Dubatti traz a questão no seu ensaio Convívio e Tecnovívio, entre a infância e o babelismo. Apresenta o teatro como uma das últimas atividades humanas obrigatoriamente presenciais. Mais do que criar um alarmismo sobre o fim do teatro, o objetivo do texto é trazer a importância da arte teatral. Dubatti diferencia os dois conceitos, sendo convívio uma prática humana em que se destaca a presença física, no mesmo tempo e espaço, e que se diferencia de tecnovívio, que seriam as relações mediadas pela tecnologia, celulares, computadores ou mesmo o cinema. É no teatro que por uma hora estamos frente a frente, compartilhando um momento de reflexão, alegria, entretenimento. Importante que se considere que esses dois conceitos não se contrapõem, mas quando se percebe o crescente aumento do tecnovívio, é importante que as relações de convívio também sejam ampliadas. Mas outra pergunta precisa ser feita: e quando o teatro não esteve perto do fim? Em todas as épocas da humanidade, o teatro foi uma arte na corda bamba. Ela se faz na incerteza. Em grande parte da Idade Média, a arte teatral foi censurada, ao ponto de somente obras que retratavam passagens bíblicas pudessem ser encenadas. Em muitos momentos da história, regimes totalitários viram na reunião de artistas e público uma ameaça. Fazer teatro não é só difícil, é também perigoso. Mas vamos à boa notícia: o teatro não vai morrer. Pode ser que a pandemia dure mais tempo do que pensávamos. Pode ser que estejamos em uma era das pandemias, com as crises climáticas se acentuando cada vez mais. Mas ainda assim, haverá teatro. Tem uma máxima que diz que às vezes o nosso ponto fraco é também a nossa maior força. Pois então, o teatro sempre está em vias de acabar, porque é uma arte essencialmente humana. Para se fazer teatro não é necessário recursos em vídeo, imagem, não é necessário telas ou tintas. Nem mesmo é preciso ser um virtuoso na técnica, mesmo que hajam muitas técnicas de se fazer teatro. O importante aqui é gente. Gente na frente de gente, falando coisas de gente. E porque é feito por pessoas, quando estamos no momento em que a nossa existência é ameaçada, também duvidamos da continuidade da arte teatral. No seu livro Teatro e o seu Duplo, Artaud traz um texto que nos ajuda a compreender o momento que vivemos: o teatro e a peste. Antonin Artaud foi um poeta, dramaturgo e diretor de teatro francês que viveu entre os anos de 1896 e 1948. Nesse texto, O Teatro e a Peste, ele traz alguns indicativos de como a gente pode lidar com esse momento que estamos vivendo. Ele foi um dos maiores nomes do teatro no século XX. Em sua obra, expõe muito de suas visões críticas sobre a arte teatral, como a preponderância da palavra e a separação entre público e artistas. Em O Teatro e a Peste, Artaud faz uma relação direta das epidemias ao longo da história com a arte teatral. Entende que a peste, assim como o teatro, provoca uma ação coletiva, mobiliza paixões, provoca movimentos. Coloca o ator como um agente das emoções. Esse texto é muito significativo,
principalmente se lê ele com os olhos do nosso tempo, de quem sobrevive diariamente nessa realidade complexa que estamos vivendo. Por sorte, habitamos outro tempo que não o de Artaud. Nessa quadra da história, temos acesso a uma infinidade de recursos que nos permitem atravessar as incertezas da peste do nosso tempo. Mas, de igual modo, o que fica é esse chamado ao coletivo, a compreender que a minha ação não é isolada. O teatro nos coloca frente a frente. É uma lembrança de que não estamos sozinhos. E por isso ele é tão necessário. Talvez demore um pouco para a gente voltar a ir aos teatros. Até lá, o exercício de se sentir parte de um todo pode ser feito de diversas formas. Uma delas é entendendo. Nós temos responsabilidades coletivas. Não está tudo bem. Sempre é muito duro lembrar disso, que estamos em um momento difícil, com a morte habitando os nossos dias. Mas nesse momento, eu queria fazer um convite a celebrar a vida. É fácil a gente julgar pessoas que fizeram aglomerações durante essa pandemia. E realmente devemos. Eu acabei de falar em responsabilidade coletiva. Mas eu acho no mínimo curioso essa vontade das pessoas de fazerem festas, de verem amigos, de se reunir, de ser feliz, de ver pessoas. Artaud fala do artista de teatro como um agente das emoções. Alguém que carrega em si essa energia muito próxima da alucinação. E tem uma emoção que eu gosto muito de sentir, que é a esperança. Esperança de dias melhores, esperança que ainda vamos ocupar as ruas, a cidade, as festas, os palcos, com ainda mais força do que ocupávamos antes. O teatro não vai morrer. Talvez ele precise se reinventar. Nós, artistas de teatro, estamos acostumados a isso. Mas sempre bom pensar em formas de difundir a arte teatral. Seja garantindo o ensino de teatro nas escolas, seja pensando em políticas públicas que fortaleçam as artes cênicas do nosso país, com mais incentivo à produção, a garantia de que nós, artistas de teatro, sigamos criando, pesquisando, existindo. Nós também precisamos reafirmar o teatro em espaços de tecnoconvivência, como esse aqui. Acompanhe o trabalho de artistas e vá ao teatro quando for possível. Então é isso, pessoal. Sigam o canal, deem like no vídeo. Incentiva muito que a gente continue fazendo esse conteúdo aqui. Um dos objetivos do canal é trazer um material educativo. Então, todas as referências utilizadas na construção desse roteiro estão na descrição. Assim como todas as minhas redes sociais. Segue lá no Instagram, Twitter, tudo Sandino Rafael. Muito obrigado, valeu, até!